Oi pessoal, tudo bem? Vim contar pra vocês tudo o que aconteceu com a Maitê, por que ela passou 8 dias internada no CTI e como que eu descobri que a Maitê é alérgica à proteína do leite. Também fica de alerta para vocês que são mães, que são pais, para vocês observarem os sinais dos seus filhos, para não chegar a acontecer com eles o que aconteceu com a Maitê. Se você está chegando aqui agora, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cristiane. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 2 anos e uma de 17. Aqui no meu canal vocês sempre vão me ver mais com a Maitê, porque ela mora comigo e a minha filha mais velha não mora comigo. Então quem fica mais tempo comigo, a maior parte do tempo, na verdade 24 horas por dia, é a Maitê. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aqui o seu like pra mim que vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você achar que vai interessar, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai interessar bastante gente. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Vou procurar explicar de uma maneira que vocês consigam entender melhor. Quando a Maitê tinha 2 meses, ela já não queria mais mamar no meu peito. E a partir dos 2 meses eu entrei com a fórmula orientada pela pediatra. A introdução alimentar da Maitê começou a partir de 5 meses. Foi quando ela largou definitivamente do meu peito. Ela não quis mais o meu peito. Por mais que eu insistisse, ela não quis mais mamar. Então, a partir de 5 meses, eu comecei a introdução alimentar com a papinha doce, que eram as frutas. A partir daí, quando ela fez 6 meses, eu comecei a introdução alimentar com a papinha salgada, que foi o almoço. E com 7 meses, eu comecei a dar a janta para Maitê. Quando ela fez 6 meses, que foi quando eu comecei a introdução alimentar da papinha salgada, a Maitê começou a ter umas bolinhas aqui assim, nessa região da boca. E eram muitas bolinhas, sabe? Várias bolinhas juntas, como se fosse uma micose. Eu levei na pediatra, e segundo a pediatra, aquilo ali poderia ser o contato da chupeta com a acidez da baba, que estava dando aquela irritação. E ela me passou um creme e pediu para que durante o dia a Maitê não ficasse de chupeta. Só que durante o dia realmente a Maitê não ficava de chupeta, ela chupava a chupeta à noite para dormir. E na maioria das vezes ela acordava sem a chupeta. Eu passava a pomada, ela ficava uma semana sem aquelas bolinhas, na outra semana aquelas bolinhas voltavam. E eram insistentes. E ela nunca melhorou daquelas bolinhas. Quando ela fez 9 meses, aquelas bolinhas que eram somente aqui nessa região veio se espalhando ao redor da boca. E a pediatra insistindo que aquilo era da chupeta. Era a chupeta, que eu tinha que ferver a chupeta. Poderia ser a mãozinha suja. Poderia ser a acidez da baba. Eu tentei de tudo, para que aquelas bolinhas sumissem. Levei em dermatologistas e eram sempre o mesmo diagnóstico. Aquilo era da baba. Quando ela fez 9 meses, essas bolinhas se espalharam completamente para as bochechas, sabe? E nesse decorrer dos 9 meses, a bochecha dela ficou tomada de bolinha. E as bolinhas eram diferentes, um pouco diferentes, porque as que deram aqui eram totalmente juntinhas. Aí foram se espalhando em volta da boca e elas começaram a ficar mais espalhadas, só que em volta da boca elas eram umas bolinhas vermelhas. Quando elas vieram para as bochechas, elas ficaram tipo uma espinha, com a pontinha, tipo um puizinho mesmo, como se tivesse inflamado. E eu fui a vários médicos, a vários dermatologistas. E todos diziam a mesma coisa, que aquilo era alergia de contato, de barba, poderia ser contato com a roupa de cama, para eu trocar o produto que eu estava usando para poder lavar a roupa de cama, para eu não usar amaciante, para eu não usar perfume. E isso tudo eu fui fazendo. Tudo que eu fui orientada a fazer, eu fiz. Só que nunca melhorou. E depois que a Maitê fez 1 aninho, ela já tinha saído da fórmula, assim que ela fez 1 ano, ela saiu da fórmula e foi pro ninho 1, aquele ninho fases 1. Tudo orientado pela pediatra. Depois, quando ela fez 2 aninhos, até então ela nunca tinha tido nenhum tipo de dor. Era só essas bolinhas que me incomodavam demais. Quando ela fez 2 anos, a pediatra me orientou a dar o leite que eu usava em casa. E eu disse a ela que eu usava leite sem lactose, porque eu sentia muitas dores na barriga, eu sentia muito desconforto conforme eu bebia leite normal, leite integral. E ela falou que não tinha problema nenhum, que eu poderia dar aquele leite sem lactose para Maitê.
E assim eu fiz. Quando eu troquei o leite da Maitê, ela ficou de 5 a 7 dias tendo diarreia e não melhorava. Ela não sentia dor, mas a diarreia era constante. Ela fazia cocô 5 vezes no dia e ela chegava a ficar assada. Aí eu conversei com a pediatra, falei que eu tava achando muito estranho e resolvi voltar pro ninho fase 1, que era o que ela tomava. Ela me passou alguns remédios para poder melhorar a flora intestinal. E assim que eu voltei pro ninho fase 1, as fezes dela melhoraram. Então voltou às fezes normal. Ela não teve mais diarreia. E eu mantive o fase 1 até ela completar 2 anos e 3 ou 4 meses. Quando foi entre agosto e setembro do ano passado, eu comecei a dar o leite comum, leite de casa, para ela. Ela nunca me relatou dor, nunca disse que estava sentindo dor. Então ela tomava a mamadeira dela de manhã, de tarde e à noite. Mas eu percebia que à noite ela estava com a barriguinha bem inchada, com muito gases, mas ela nunca reclamou de dor. E numa consulta com a pediatra, ela foi e falou que ela estava com a barriguinha muito inchada, que ela estava com muito gases, que era para eu dar Luftal. E assim eu fui fazendo, dava Luftal para ela toda noite. Só que conforme foi passando o tempo, a Maite teve seu primeiro episódio de dor na barriga. Ela acordou de manhã, me pediu mamar, como era de costume. Eu dei o mamar para ela e ela começou a gritar desesperadamente de dor. Ela não parava de gritar e aquilo me deixou muito assustada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu perguntei várias vezes, filho, o que está acontecendo? E ela dizia, minha barriga está doendo. E na mesma hora eu liguei a dor ao leite, porque era o que eu sentia quando eu bebia leite integral. Foi muito parecido, só que ela era um bebê, então ela não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo, ela só gritava muito dizendo que estava com dor na barriga. E aí logo em seguida ela disse que precisava ir no banheiro, mamãe, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer cocô. Eu coloquei ela sentadinha no vaso, ela não fez cocô, mas ela chorou durante um tempo, com muita dor na barriga. Eu entrei em contato com a pediatra, expliquei o que estava acontecendo, e ela falou, ela deve estar desenvolvendo alguma intolerância à lactose. Dá um remedinho de dor. Eu dei o remédio de dor e a dor passou. Quando foi à tardezinha, assim, no final do dia, ela me pediu leite, eu não dei. Eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar até amanhã. Amanhã a mamãe te dá um mamar. E aí no dia seguinte, quando eu fui dar mamar pra ela, foi de manhã também. Ela acabou de mamar e começou a gritar loucamente de dor. Era muita dor que ela sentia. E nesse dia foi o pior dia, porque ela vomitava muito e a barriga dela ficou muito grande. E ali naquele dia eu falei, eu não dou mais leite para ela. E ela tomava leite com Neston. E eu entrei de novo em contato com a pediatra e falei para a pediatra o que tinha acontecido, relatei a ela. Ela foi e me explicou o seguinte, que a Maite não podia ficar sem o leite, que ela era muito nova e se ela ficasse sem o leite, o organismo dela não ia trabalhar contra aquilo. Ela precisava, eu precisava dar o leite a ela para que o corpo dela combatesse aquela intolerância à lactose. Porque se eu parasse de dar o leite, além dela ter problema com a falta de cálcio, o corpo dela ia trabalhar somente com remédio. Ou seja, ela ia ter que tomar um remédio para combater a intolerância à lactose. Eu, leiga no assunto, apesar de eu sempre sentir dores na barriga, eu busquei vários médicos que nunca haviam me passado nenhum tipo de exame para intolerância à lactose. A única coisa que eles falavam era para eu tomar leite sem lactose e consumir coisas que não tivessem lactose. Assim eu fazia e eu sempre passei mal, sempre. E ali, quando a Maite começou a ter aquelas crises de dores loucas, eu vi como se eu estivesse passando por aquilo, só que era ela que estava ali. Só que eu, adulta, eu não conseguia aguentar a dor, mas eu suportava a dor. Em casa, nunca fui no hospital, eu achei que nunca fosse necessário, mas ela era uma criança de 2 anos, passando pelaquela dor, que a dor é insuportável, só quem sente, só quem já teve, sabe como é a dor. E eu não sabia o que fazer com ela, ela toda gelada, mão gelada, e ela vomitando. E eu falei naquele dia, a partir de hoje eu não dou mais leite para ela. E aí a pediatra falou, então se você não der o leite para ela, você tem que pelo menos dar o iogurte. E eu falei para ela, mas a Maite não gosta de iogurte, porque eu nunca achei que iogurte fosse saudável para criança.
Então, eu já experimentei dar? Já. Porque ela me viu beber, eu tomava iogurte sem lactose, ela pediu, eu dei, ela não gostou. Então, nunca insisti. E eu cheguei pra pediatra e falei, a Maitê não gosta de iogurte. E ela falou, não, mas você tem que dar iogurte, você tem que dar leite, você tem que dar pelo menos os derivados pra ela. Ela não pode ficar sem ter contato com o leite. E foi daí que eu passei a dar o iogurte pra ela. Comecei a comprar outros tipos de iogurte. Ela foi experimentando outros tipos de iogurte, foi gostando e eu passei a dar o iogurte. Então ela comia iogurte, ela comia queijo. Eu fui seguindo as orientações da pediatra que acompanhava ela. Ela nunca me pediu nenhum tipo de exame para Maitê. E aquelas bolinhas no rosto da Maitê, cada dia iam piorando. Iam ficando muito mais, uma quantidade maior de bolinhas e virava e mexia aquelas bolinhas inflamavam. E eu comecei a perceber que o braço dela, a perna dela, começou a ficar cheia de bolinha. Fui em busca de vários dermatologistas e todos eles falavam que uns diziam que a Maitê estava com ceratose, outros diziam que aquilo era alergia, algum tipo de produto que eu estava usando na roupinha dela, na roupa de cama. Outros diziam que poderia ser por conta do beijo, barba. Os outros diziam que aquilo ali só ia sair quando a Maitê completasse uma idade adulta, que ela tirasse com ácido. Aí eu resolvi ir numa outra dermatologista, que foi indicação de uma colega minha, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela falou pra mim, quando ela viu a perna da Maitê, ela nem chegou a examinar, assim, a Maitê. Ela viu a perninha da Maitê, viu que tava com umas bolinhas, e ela falou assim, a sua filha está cheia de molusco. Aí eu, o que que é isso? Eu já tinha escutado falar, mas naquele momento sumiu da minha mente. Eu falei, o que que é isso? Ela falou, molusco é um tipo de vírus que fica na pele, e esse vírus, ele é altamente contagioso. Então você tem que isolar a sua filha para ela não ter contato com outra criança e não contaminar outra criança. Me deu encaminhamento para o cirurgião. Eu falei, mas eu vou ter que fazer cirurgia no corpo inteiro dela? Porque imagina ter que raspar a bochecha dela, raspar o braço dela, raspar a perna dela. Como que eu vou fazer uma cirurgia nessa menina? E ela falou, mãezinha, é assim mesmo. Ou você faz a cirurgia dentro do centro cirúrgico, ou você traz ela aqui para eu poder tirar, que eu vou tirar manualmente, eu vou espremer as bolinhas. Eu falei, eu nunca deixaria a pessoa fazer isso com a minha filha. Gente, não deixaria. Óbvio que eu ia buscar a opinião de um outro médico. Eu saí de lá tão indignada. Falei, não, eu vou buscar a opinião de um outro médico, porque isso não é possível. Eu liguei pra pediatra e ela falou, não, traz ela aqui, eu preciso ver. Eu preciso saber como ela está. E no dia seguinte eu fui lá. Ela olhou aquilo e ela falou, olha mãe, isso não é molusco. Isso daqui é algum tipo de ceratose. Mas molusco não é. A minha filha já teve molusco. Isso daqui não chega nem perto de molusco. Leva ela pra casa, vai pra casa, continua passando o que você tá passando, que o dermatologista já tinha passado um creme, e vamos aguardar. E assim eu fiz. Continuei passando a tal pomada, que era um creme chamado... Oi, meu amorzinho! Dá oi pro pessoal, fala oi, pessoal. Tudo bem? Tá mimindo. Você descansou? É. E aí depois que ela me falou que era pra eu continuar em casa, aguardando, né, que com o tempo aquilo ia sumir, eu achei melhor levar a Maitê em outro pediatra. Por quê? Neste decorrer do tempo, independente da Maitê eu estar procurando médico para essas bolinhas ou não, a Maitê sempre reclamou de dor na barriga. Ela não reclamou mais daquela crise que ela teve, que foram 3 vezes que aconteceu, só que 2 vezes foram muito intensas e a terceira vez ela foi mamar à noite, ela tava chorando muito me pedindo mamar. Eu já tinha dias que eu não dava mamar para ela. E aí, quando eu fui dar mamar pra ela, ela começou a sentir ânsia de vômito, dor na barriga, dor no estômago, barriga inchada. Eu dei o Lufital, dei uma aliviada, ela foi dormir. Com o passar do tempo, todos os dias, não tinha um dia que ela não acordasse dizendo que estava sentindo dor na barriga. O dia passava
e ela sempre sentia um incômodo na barriga. As fezes dela não mudou, a pele dela não mudou, tirando essas bolinhas, não mudou. Só que a dor na barriga era constante. Virava e mexia, ela dizia que estava com uma dor na barriga, eu dava Lufital e eu não passava, conforme a pediatra me orientou. Até que eu resolvi procurar outra pediatra, para que aceitasse o meu plano e também para eu poder pedir uma outra opinião de outro médico, porque aquilo não era normal. Depois que eu fui na consulta com essa nova pediatra, ela me orientou que eu não desse mais nada de leite para Maitê, leite animal, que eu não desse mais o queijo, que eu não desse mais iogurte, que eu não desse mais nada para ela, até ter o resultado do exame, para saber se ela era intolerante ou se ela era alérgica. E aí eu fui lá, fiz o exame nela, colhi o exame de sangue, só que não deu tempo do exame ficar pronto. Quando foi no dia 3 de março, a Maitê acordou um pouco diferente, meio quietinha. Na hora do almoço ela não quis comer, no café da manhã também não quis comer, bebeu um pouquinho suco, que é uma coisa que ela gosta muito, que é o suco de soja, o suco Hades, né? Ela também não quis muito. E aí quando foi no final do dia, eu falei, eu vou levar ela um pouco na praça, na rua, para ver se ela se anima. Eu fui com ela até se animou um pouquinho, mas toda hora que ela corria, ela botava a mão na barriga. Ela brincava um pouquinho, apertava a barriga. E aí eu dei a ela o biscoitinho que ela gostava de comer, que era o de bichinhos, de maisena. Ela comeu, foi a única coisa que ela comeu naquele dia. E depois disso ela não comeu mais nada. E na rua mesmo, ela me abraçou e falou, mãe, minha barriga tá doendo muito. Eu falei, nossa, então realmente ela tá sentindo muita dor. Eu vou voltar pra casa com ela, vou tentar dar um remédio a ela e vou ver o que eu faço. Se eu levo pro hospital, porque ainda tem esse negócio do Covid, a gente fica com medo de ir pro hospital. Ai, acabou. Ou se eu entro em contato com a pediatra. Quando eu cheguei em casa, ela começou a reclamar de dores na barriga, a dor foi ficando intensa, mais intensa. Eu dei Lufital pra ela, não adiantou nada. Tentei dar um frango pra ela, ela comeu tipo uns 3 pedacinhos de frango. Eu liguei pro meu marido e falei, olha, eu preciso levar a mãe pro hospital. Eu tô sentindo que ela tá com a testinha um pouco quente e ela não para de reclamar de dor na barriga. Eu já não sei mais o que fazer. E aí ele veio pra casa e nós fomos com ela pro hospital. Quando ele chegou aqui, eu já tinha colocado o termômetro nela, eu senti que ela tava quente, mas no termômetro não acusava febre. Quando ele chegou aqui, que eu fui colocar o termômetro dela, ela já tava com uma febre muito alta. E aí eu fui pro hospital, quando chegou lá, a médica foi, olhou a temperatura dela, falou que realmente ela tava com febre, deu um remedinho pra ela, só que falou que pra saber, pra ter um diagnóstico certo, tinha que esperar 48 horas por conta da febre. E aí eu expliquei pra ela que o que me levou no hospital não foi a febre, foi a dor que ela estava sentindo na barriga. A febre aconteceu na minha ida pro hospital. E aí ela deu um remedinho pra Maitê, a febre demorou muito pra passar. Quando começou a baixar, a febre não passou, a febre baixou, ela comeu um biscoitinho de maisena e voltou a sentir dor na barriga. E a febre voltou muito alta. E aí eu voltei lá na sala da médica, mostrei pra ela que ela tava com febre, ela chegou a vomitar e ela passou um outro remédio pra Maitê e mandou a gente voltar pra casa. Nisso que nós voltamos pra casa, nós chegamos em casa, era 2 horas da manhã. Nós dormimos de 2 às 7. Quando foi 7 horas eu acordei, eu dormi junto com ela, botei a mão nela, ela não estava com febre. E aí eu voltei a dormir e acordei às 8. Quando eu acordei 8 horas da manhã, que eu levantei da cama, ela já começou a gemer, reclamar, chorar. Quando eu coloquei a mão nela, ela estava muito quente. Eu, na mesma hora, peguei ela, levei ela para o banheiro, dei um banho nela e dei um remedinho para ela, era 9 e 11. 10 e meia, a febre começou a baixar. Só que ela ficou o tempo inteiro só no colo. Ela gemia o tempo inteiro. Nesse período que eu dei o remédio para ela, que passou 1 hora, ela gemia o tempo todo. Ela tava mole, ela não tava normal. E aí eu entrei em contato com um médico da emergência pelo meu aplicativo do plano de saúde dela. E a médica que me atendeu pediu para que eu levasse ela para o hospital, porque ela poderia estar com Covid. Porque os sintomas eram muito parecidos com os sintomas que o Covid estava apresentando em crianças. Eu fiquei desesperada. Eu surtei dentro de casa. E nesse momento eu tentei colocar a Maitê em pé e ela não ficava em pé. E ela tava assim,
com uma febre tão alta, mas tão alta, que ela estava muito vermelha e ela estava muito mole. Ela não estava respondendo as coisas que eu falava com ela. E quando eu falava com ela, filha, vamos brincar para ver se ela se animava, ela falava para mim que não. Então eu falei, ela não tá bem mesmo. E eu só peguei o documento dela, minha carteira, chamei um Uber e saí correndo pro hospital. A casa ficou toda aberta. No meio do caminho eu liguei pro William e falei, amor, vem pro hospital me encontrar porque a Maite não tá bem. E aí no meio do caminho, mais próximo do hospital, ela foi dormindo o tempo todo, porque ela o tempo todo pedia pra dormir. Ela disse que não conseguia respirar. Então eu fiquei mais apavorada ainda, mais desesperada ainda, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E assim que eu cheguei no hospital, eu fui pra recepção e pedi pra menina, pelo amor de Deus, chama um médico, porque ela não tá bem. Ela disse que não consegue respirar e ela tá com uma febre muito alta. E aí já fui direto pra sala do médico. O médico já me colocou direto na sala de medicação. E assim que ela tomou a medicação, ela dormiu mais um pouquinho. E assim que ela dormiu, o médico já me encaminhou para fazer vários exames. Aí começou a fez exame a ultra, né, abdominal, fez um raio-x do pulmão dela, do tórax, e começou a examinar ela toda, fazendo exame de urina, fez exame de sangue. O tempo inteiro vinha alguém para colher sangue dela. E nesse período todo, a febre não baixou. E assim que a febre dela começou a baixar, gente, já era 6 horas da noite. Eu saí da minha casa, era meio-dia. Ela acordou e eu tava sem comer nada. E aí eu tinha levado uma torrada integral. Então, na minha ignorância, aquilo não tinha leite. Na hora que eu peguei 2 torradas para colocar na boca, ela acordou. Aí olhou para mim e falou assim, mamãe, tô com fome. Aí eu chamei a médica e perguntei, será que eu posso dar essa torrada pra ela? Que ela acordou dizendo que tá com fome. Aí ela falou assim, vamos fazer um teste. Dá ela pra ver se ela vai sentir alguma coisa. Aí eu dei a torrada pra ela. Ela comeu as 2 torradinhas. Ela acabou de comer a segunda torrada. Começou a reclamar que tava com muita dor, chorando. Eu chamei a médica e a médica falou, mãe, a gente vai ter que internar ela. Gente, eu já imaginava que isso ia acontecer, mas quando a gente escuta, é muito mais difícil, né? E eu falei, o que ela tem? Aí ela falou, a gente vai ter que investigar. A gente vai internar ela para investigar. Porque ela tá mais de 24 horas sem comer. A febre dela não passa. Isso não é normal. A gente precisa fazer exame para poder investigar, para saber o que ela tem. E aí, fomos para internação. Lá na internação, eles já colheram o exame do Covid. Subimos para o CTI, ficamos em isolamento até sair o resultado do Covid. Ela já ficou com os aparelhos para ser monitorada. E nós ficamos 2 dias no isolamento. No segundo dia, né, saiu o resultado do Covid, deu graças a Deus, deu negativo. E aí nós fomos pro leito. E aí lá no leito, eles continuaram investigando, procurando saber o que estava acontecendo, porque os leucócitos dela baixou demais. Então ela teve uma leucopenia. Tiveram que entrar com um antibiótico muito forte, até descobrirem o que de fato ela tinha. No início suspeitaram de doença autoimune. Gente, foi assim um momento muito difícil. Mas eu nunca perdi minha fé. Foi o momento que eu mais me agarrei a Deus, que eu pedi pra Ele, pra salvar minha filha, pra não deixar acontecer nada com ela, pra poder mostrar ao médico o que de fato estava acontecendo com ela, porque eu já não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais força, eu só sabia orar, pedir a Deus pra poder proteger ela, pra não deixar nada de ruim acontecer com ela. E eu tive uma força surreal. Foi de Deus mesmo, foi Ele que me manteve ali de pé, que me sustentou esse tempo todo. Eu não conseguia nem chorar. Porque todos os dias colhiam o sangue dela. Ela chorando, era fazendo exame de glicose, furando o dedinho. E ela é uma criança muito forte, porque mesmo ela chorando, ela ainda dava o bracinho para fazer exame, dava o dedinho para ser furado. E foram dias muito difíceis. Foram 8 dias que nós ficamos no CTI. E aí, ela, graças a Deus, ela começou a reagir bem ao tratamento. O corpo dela começou a reagir, os leucócitos aumentaram. E a médica deu alta para ela depois de 8 dias. E com o diagnóstico de APLV. APLV, para quem não sabe, é alérgico à proteína do leite de vaca. Mas não significa que é somente ao leite de vaca. É o leite de animal.
Tem crianças que desenvolvem até alergia à própria proteína do animal, por exemplo, não pode comer carne, não pode comer ovo. E a Maitê, até então, foi alergia só ao leite de vaca, porém ao leite de animal. A gente não dá leite nenhum para ela sendo de animal. Nada mais dela inclui nem leite nem derivado. Manteiga, queijo, iogurte, pão, nada disso. Hoje a gente consegue comprar esses biscoitinhos aqui, ó, que são biscoitinhos veganos, que são uma forma da gente conseguir dar um lanchinho para ela. A alimentação hoje da Maitê melhorou muito. Eu posso dizer que melhorou 100%. Hoje a Maitê come muito melhor do que ela comia antes. Ela come legumes, ela come verduras, ela come comida muito bem. Ela come frutas, ela bebe suco. Esses lanches que nós passamos a comprar para ela, esses tipos de biscoito, são biscoito vegano, que não tem nada de animal, não tem nenhum tipo de proteína do leite, não tem nada que possa trazer risco para desenvolver de novo, para atacar a alergia dela. Ela já tá há 30 dias, graças a Deus, sem ter nenhum tipo de sintoma. Eu tô seguindo à risca todo o tratamento dela. Ela tá sendo acompanhada pela gastro, pela pediatra, pelo alergista. E depois que sair o resultado do exame dela, porque nós tivemos que repetir na semana passada, o médico vai ver se encaminha ou não para um imunologista. Porque ele explicou que normalmente a criança que é alérgica, ela precisa de um imunologista por conta da imunidade que fica muito baixa. E o que causou aquele febrão na Maitê? Os órgãos delas estavam completamente inflamados. E conforme ela consumia leite e derivado, a defesa do organismo dela atacava aquela proteína ali do leite, numa forma de se defender. Só que eu nunca deixei de dar, porque eu fui orientada a dar. E eu não sou médica, eu não sou obrigada a saber. Na minha cabeça, se eu cortasse o leite e desse tudo que fosse sem lactose, eu estaria cuidando dela, protegendo, e na verdade eu não estava. E aí o corpo dela trabalhava com aquilo, até que chegou uma hora que ela já não tinha mais nenhum tipo de defesa no organismo. A imunidade dela baixou demais. O corpo dela poderia pegar, o organismo dela poderia pegar alguma infecção bacteriana, algo muito mais grave. Por isso que entraram no antibiótico bem forte, que esse antibiótico só pode ser ministrado pela veia, né, intravenoso. Por isso esse febrão, por isso o resultado da leucopenia. E quando saiu o resultado desse da PLV, eu fiquei muito mais aliviada, por não ser uma doença grave, por não ser nada de grave. Em relação à alergia do leite, nós estamos tratando. Graças a Deus ela tá muito bem. Ela já ganhou peso, ela tá muito mais ativa. E o fato dela estar se alimentando melhor é porque ela come e não sente mais dor. Então isso é muito bom, isso é muito feliz. Eu fico muito feliz com isso. Agora ela tá fazendo o exame para saber se além da proteína do leite de vaca, se ela é alérgica a outros tipos de coisa, como por exemplo corante, ovo, outro tipo de proteína como a carne. Então é um alerta que eu vim deixar para vocês, contar para vocês o que aconteceu, por que eu fiquei tanto tempo longe daqui, eu tava sem cabeça, eu não tinha condições nenhuma. Quando nós voltamos para casa eu fiquei muito, muito, muito abalada, extremamente abalada. A minha alimentação também mudou. Eu mudei minha alimentação por conta dela e eu já senti os efeitos porque eu também melhorei das minhas dores, as dores que eu sentia na barriga. E fica meu alerta para vocês, para qualquer coisa que seu filho sentir, sua filha sentir, para vocês poderem procurar um médico. Se aquele médico está falando algo, você vê que seu filho não está melhorando, troca de médico, busca outra opinião. Quantas vezes forem necessárias, busca ajuda, busca outra opinião, porque, gente, não é normal uma criança reclamar todos os dias de dor. A criança não fica ativa, você vê que a criança mudou, o comportamento dela mudou. A criança é ativa, é brincar, é se divertir, e ela já não tava assim. E eu tava percebendo que aquilo tava incomodando a ela a ponto dela não querer brincar. E tava me incomodando também. E eu busquei ajuda, busquei médico, eu confiei na médica dela. E infelizmente eu não tive a ajuda que eu precisava da médica dela. Pena que eu não consegui
descobri antes dela ser internada e eu só descobri dessa forma. Bom, gente, foi isso que aconteceu com a Maitê. Espero ter alertado vocês de alguma forma. Cuidem da criança de vocês, cuidem dos seus filhos, cuidem com muito amor, com muita atenção. Eu pensei que eu fosse perder a minha filha e eu não consigo imaginar a minha vida sem ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com quem você achar que vai interessar, com o maior número de pessoas que eu tenho certeza que vai interessar. É um vídeo muito sério, é um vídeo de alerta. Eu espero ter servido de alerta pra vocês também. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!